Dimitris, um jovem grego, morre precocemente em Atenas, deixando sua esposa Maria sozinha. Passando por um período de lembranças, conhece o anjo guia de enterro Obelisco, que lhe informa que as lembranças serviram para ir a um julgamento onde ele será encaminhado ao paraíso ou às 8 prisões. O processo de julgamento é dramático e Dimitris passa por diversas situações de tensão, sendo as principais delas conflitos com o anjo carcerário Overlord, que o coloca contra a parede e o faz questionar se suas atitudes foram corretas ou não. Com muita coragem, Dimitris enfrenta o Overlord, os acontecimentos, mostra sua coragem e deixa o anjo carcerário numa situação extremamente desconfortável. Em dúvida sobre o que fazer, Malaquias resolve seguir os conselhos de Cronos e aposta em Dimitris, deixando-o seguir no paraíso, enfurecendo o anjo carcerário que o ataca, mas ele é impedido e jura vingança. Hoje apresentamos capítulo 4, a última conversa. Fala Geeks, tudo bem com vocês? Eu sou Leandro Schulai e vamos continuar a nossa série do Vale dos Anjos. Sim, para quem não conhece, esse é um projeto que mistura livro com um canal no YouTube, então toda semana, todas as terças-feiras, salvo algumas raras exceções, como foi a semana passada, se vocês forem aqui na descrição, vai ter o linkzinho para o Wattpad, ou vocês podem baixar o aplicativo no seu celular, tem para Android, tem para iPhone, então vocês baixam o aplicativo ou entrem no site, clica nesse linkzinho, vai estar lá o livrinho do Vale dos Anjos, vocês podem ler lá todos os capítulos, é totalmente grátis, grátis. Só clicar, só ler, junto com os capítulos tem esses vídeos falando um pouquinho do que aconteceu, colocando bastante curiosidades, easter eggs, falando de inspirações e afins. Então, vamos lá que o vídeo de hoje promete. Bom, capítulo 4 começa aonde exatamente parou o terceiro, que é na questão ali do julgamento. E, Geeks, reparem numa coisa interessante aqui, que o Obelisco ele fala pro Dimitris do tipo, você ainda tá acordado? Como que você ainda tá desperto? E isso é um ponto muito interessante para vocês verem que como é essa questão de energia já começa a ser abordada, você já começa a ter uma noção de que tem alguma coisa acontecendo, por que o Dimitris quando morre apaga, passou por lembrança, apagou de novo, então ele teria que apagar, só que por algum motivo ele não apaga, ele fica desperto, o Obelisco fica um pouco surpreso com isso, e ele abraça o Dimitris, assim, numa cena meio icônica, e o Dimitris sente alguma coisa até que ele apaga, então ali fica-se entendido que o Obelisco usou dos seus poderes para fazer com que o Dimitris apagasse, para que ele pudesse ir até o momento do seu enterro. Então, quando ele acorda, ele, tipo, onde eu tô, que lugar é esse? E ele repara que ele tá, então, no local onde está acontecendo ali o seu funeral, onde ele vai ser enterrado. E ele percebe uma coisa já de cara. De cara ele já se liga. Ele não sente cheiro, ele não sente a audição, e ele não consegue ter a percepção das coisas. Você entende? É como se você estivesse numa outra dimensão, como se você estivesse num local em que você não faz parte dali. Você está enxergando as coisas, mas você não consegue interagir com as coisas, não consegue tocar nas coisas, você não consegue ouvir, você não consegue se comunicar com ninguém, você não consegue fazer nada. Você é literalmente um fantasma. E é muito bizarro, porque ele coloca a mão no chão, né, e ele espera, assim, sentir a grama, e é como se ele estivesse tocando um piso, assim, um bloco de concreto, uma terra. Ele não tem percepção nenhuma, se é quente, se é frio, se é áspero, se é liso. Então, ele fala, putz, é assim então o que acontece quando você está morto e você está na Terra? E aí o Obelisco finalmente começa a dar alguns toques para o Dimitris e explicar um pouco para ele, de realmente quando você está na Terra, você fica ali um pouco confuso por de tudo que acontece, a questão da sua energia, e realmente você não tem como interagir com as pessoas, com os objetos de forma alguma. E Geeks, isso lembra um pouco o filme Ghost, do Outro Lado da Vida. Quem não lembra toda aquela questão de que ele vai interagir com os objetos ou não? Tem uma cena icônica lá, que ele chuta, se não me engano, acho que ele chuta uma lata, não sei se é no metrô, eu lembro mais ou menos dessa cena, que realmente faz muito tempo. E eu lembro que isso ficou muito na minha cabeça, né, de como os mortos não conseguem interagir com os vivos e nem com os objetos que estão ali vivos, porque são dimensões diferentes. Então o Dimitris ele percebe ali a Maria, a família dele, a família dela, no caso a família dele é a Maria, né? A sogra, o pessoal ali, conhecidos, e ele tenta ali, de qualquer forma, se comunicar com a Maria, ele tenta, e o Obelisco, tipo, meu, não vai rolar, esquece, você não vai conseguir, tipo, se acalma, sabe?
E aí ele tenta, é apresentada a personagem Melina. A Melina é a mãe da Mariá, e aqui, Geeks, uma coisa muito engraçada, porque até a minha namorada estava lendo aqui o terceiro capítulo e que ela questionou essa questão da nacionalidade. Ué, mas se a Mariá ela não é grega, o que tem a ver com tradições gregas? E isso foi uma coisa que eu talvez não deixei tão entendido nas edições, nos textos que eu escrevi anteriormente, e aqui eu já boto uns pingos nos is. Então a Mariá, ela não é grega, só que a mãe dela é grega, a mãe dela se mudou para a Inglaterra, teve a Maria lá, só que ela mantém as tradições gregas. Só uma tradição que ela não mantém, que vocês vão descobrir um pouco mais à frente, mas a base toda é essa, beleza? E aí o Dimitris tenta, até que em algum momento ele se exalta, e no que ele se exalta a Maria ouve, e ela fala, o Dimitris, eu ouvi a voz dele. E o pessoal fica assim, mas tá maluca? Como assim? Não tem nada a ver, sabe? Ela tem uma força, né, espiritual, uma força sobrenatural, e ela conseguiu ouvi-lo. E o Obelisco, tipo, mano, o que tá rolando aqui? Não faz sentido nenhum. Como que ele conseguiu se comunicar? E ele a escuta. Então, ele consegue falar e ele consegue ouvir o que ela diz. Pela primeira vez, ele consegue ter uma comunicação com um ser vivo, o que é impossível, ainda mais para um recém-chegado, para alguém que acabou de morrer, no caso o Dimitris, que teoricamente ele está com seu nível de energia totalmente no limbo, totalmente bagunçado, sabe? Como se fosse um recém-nascido, ele recém-nasceu ali no outro mundo. E aí o Obelisco fica assustado do tipo, e ele começa a lembrar de lendas, papos que ele ouvia no paraíso, de que ia chegar alguém diferenciado, que ia chegar alguém com poderes nunca antes vistos, e que essa pessoa seria parte do juízo final, colocaria um ponto entre a briga entre paraíso e 8 prisões. E aí ele, tipo, não é possível. Só que ele começa a se assustar, porque ele lembra, pô, o julgamento ele não dormiu, aqui ele consegue se comunicar. E aí o Dimitris fica, ó, deixa eu falar com a Mariá, deixa eu falar com ela. E aí o Obelisco fala, meu, eu vou testar esse cara. Se ele é realmente tudo isso que ele tá falando não, né? Se ele é de fato essa pessoa que as lendas estão dizendo, ele vai então passar nesse teste. E é muito interessante aqui, deixa claro que não foi uma questão de pena, porque vocês imaginam que tem pessoas que morrem em circunstâncias muito, mas muito piores do que as do Dimitris. Imagina crianças ou famílias inteiras, tragédias, crimes. Então, por que um anjo daria uma permissão para alguém que teve... Tudo bem, teve a questão trágica, mas por que daria benefício somente a ele e não para os outros? Então, fica muito claro aqui que não é uma questão de pena, e sim uma questão de interesse do Obelisco naquele momento. De, pô, eu ouvi falar dessa lenda, esse cara, eu nunca vi alguém fazer isso, eu acho que ele merece, então eu vou tirar essas minhas dúvidas. Porque o que acontece aqui é muito interessante, Geeks, porque se o Obelisco ele dá o poder para a pessoa, e a pessoa simplesmente tenta falar com alguém, o esperado é que a pessoa não resista. Vocês entenderam? A questão é que a pessoa capote, não consegue, porque é um anjo dando o seu poder para uma pessoa recém-chegada. Então, os níveis de energia são muito diferentes. Então, o que se espera é que essa pessoa desmaie, não consiga, rapidamente ela não vai se comunicar. E o Obelisco é ligeiro, ele fala, vou dar o poder, ele vai tentar, não vai conseguir, tudo é a vida que segue. Só que quando ele entrega o poder dele pro Dimitris, ele fala, vai lá. O Dimitris consegue se estabilizar, e aí o Obelisco finalmente mostra o seu rosto para ele, né? Ele tira ali aquele capuz, sabe aqueles capuz de séries, desenhos, vários exemplos aí de desenhos, por exemplo, até o Naruto tá usando, Boruto tá usando recentemente agora com a saga da Cara, que eles ficam ali com capuzes, a questão de um personagem que rola um suspense se ele é um personagem do anime clássico, então ele usa sempre o capuz, você não consegue ver. É basicamente isso, ele tem um capuz aqui, né, fechado, quando ele tira, então o Dimitris finalmente o vê, finalmente descobre como ele é, e aí, Geeks, vou até deixar aqui a imagenzinha, desenho do nosso querido Luiz Quadros, como sempre. Então, o Luiz, quando ele fez o desenho, vocês reparam que é justamente nesse momento do livro, que é o enterro do Dimitris, ele tá com a mãozinha aqui, em cima da lápide do Dimitris. Então, o Dimitris finalmente, beleza, vou me comunicar com a Mariá. E ele espera, então, um momento que ela esteja sozinha. Imagina ele aparecer no meio da galera. Cheguei, tô vivo, uhul! E agora, hein? O que aconteceu? Atropelado! De quem está falando? Do Chaves! Calme-se, seja forte. Eu vou até lá ver se encontro o corpinho dele.
ia rolar, ia ser um caos. E aqui eu tomei muito cuidado para pensar nisso, porque a gente não conhece a história de pessoas que morreram e surgiram no próprio velório. O que a gente ouviu falar são bizarrices, mas assim, histórias mesmo. Então eu pensei em ser uma coisa realmente muito 1 em 1 trilhão de casos, justamente por ser o Dimitris e por vocês entenderem que ele é o esperado. Então quando ele percebe a Maria sozinha, ele se comunica com ela, começa a conversar, eles começam a ter ali um contato. Cara, que legal, até que vem um grande impacto, porque aí o Obelisco chega e fala, meu, corre, deu ruim, alguma coisa tá rolando. E o capítulo acaba. Então uma tensão gigantesca que é criada. Será que é o Overlord vindo se vingar do que aconteceu no julgamento? Quem que tá atrás deles? É alguém atrás deles? É algum anjo vindo puni-los porque o Dimitri está usando esse poder? Será que é o Malaquias? O que vai acontecer? E o capítulo acaba. Bom, meus filhos da luz, né, nomezinho dado pelo querido John, e eu gostei, e eu pretendo manter esse nome para vocês que gostam da minha obra, então sintam-se filhos da luz. Essa questão de acompanhar o enterro foi muito inspirado no anime Yu Yu Hakusho. Então, não sei se vocês lembram, no primeiro episódio, assim que o Yusuke morre, ele vai ali junto com a Botan, que é a guia de enterro, então também tem aqui uma grande alusão ali ao Yu Yu Hakusho com a questão do Obelisco. Então o Obelisco é como se fosse a versão masculina da Botan, e ele vai ali assistir o próprio funeral dele. Então ele encontra, por exemplo, a mãe dele, abraçado ali a Furna, né? Então, ele vê que ela o amava e ele tinha dúvida quanto a isso. Ele vê que muita gente ali tá xingando ele, zombando. E ele vê, por exemplo, o Kuwabara aparecer e ser um cara que era o maior rival dele. Sempre tava brigando na mão, saindo na mão. E ele vê do tipo, o cara sentir falta, o cara chorar, o cara, tipo, não quero que você morra. Então, eu realmente, Yu Yu Hakusho pra mim é a maior obra que me inspirou a escrever esse livro. A maior, vocês vão ver várias referências a Yu Yu Hakusho. Tem a questão de ser um acidente, envolver um acidente de carro. Tem a questão do anjo guia de enterro e agora tem essa questão também do lance de acompanhar o próprio enterro. Então é muito inspirado nessa cena. Eu vou até deixar aqui no cardzinho aqui para vocês verem esse episódio, que Yu Yu Hakusho é um desenho sensacional, com uma dublagem maravilhosa. Muito do que eu vou falar aqui vem desse desenho, então essa cena é totalmente inspiracional. Bom, e para deixar esse vídeo mais interessante, eu chamei aqui para gravar o vídeo para vocês, para dar a sua opinião, conversar um pouco. Quem? Sim, meus filhos da luz, estou falando do Luiz Quadrios, o meu desenhista, se Deus quiser, o desenhista de vocês, nosso desenhista favorito, que compôs aqui quadros aqui, ó, esses quadros são desenhos dele, todos os personagens que eu vou apontando são desenhos dele. O Luiz trabalha comigo já há mais de uma década, a gente se conhece, e o crescimento dele como artista é simplesmente sensacional. Se você pegar esse desenho do Dimitris aqui, que foi o primeiro desenho que ele fez para mim, e você pegar os desenhos, os últimos que ele fez, a evolução dele como artista, assim como eu evolui como escritor, nós dois amadurecemos e crescemos juntos. Então eu peço aqui um favor, conheçam o trabalho do Luiz. O Luiz, ele é tatuador, ele é desenhista, ele é professor de arte, então ele tem aí um gabarito muito grande, muito conteúdo para passar para vocês. Então acessem o Insta dele, estou deixando aqui um Instazinho dele. Então ele tem outras redes sociais, tem TikTok, tem Facebook. Então conheçam o trabalho dele e vamos ouvi-lo agora. Luiz, você que já conhece meu trabalho há muito tempo, já leu muita coisa minha, você é um apaixonado pela obra do Vale dos Anjos, é um filho da luz. E aí, o que você tem a dizer sobre a última conversa? Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luiz Quadrio, ilustrador oficial do livro O Vale dos Anjos. Eu fico muito feliz de ter sido escolhido pelo Chulai para participar de mais um projeto dele, um projeto muito importante, né? Que é um projeto diferente de tudo e que está mobilizando muitos novos fãs, pelo que eu estou vendo ali no número de leituras. Isso aí, eu fico muito feliz com o sucesso desse meu grande amigo, que conheci numa feira de literatura, né? Era uma feira de literatura fantástica, de autores novos, e na época eu me interessei muito, assim, né, pelo livro dele. Ele contou pra mim, né, e um pouco. Eu lembro que a gente tava com uns amigos e, né, com uns conhecidos, e estávamos numa mesa em algum shopping,
mais ou menos. A minha memória é meio vaga, né? Mas a gente estava numa mesa assim de alguma praça de alimentação e a gente conversou, né, a respeito. Eu mostrei os meus desenhos para ele e ele curtiu pra caramba, tal. Aí eu comecei a ilustrar, né? Eu tava no início ainda da minha carreira de ilustrador. Mas o Chulai, ele me acolheu, né? Ele também estava no início, né, da carreira de escritor dele. Ele me passou um exemplar do livro dele, aí eu li, né, a primeira versão do livro. Nossa, eu curti pra caramba e tal. Eu gosto muito do Dimitris, né, do personagem principal. Aquele jeito dele curioso de ser, sempre indagador, eu acho isso muito bacana, eu me identifico com ele. E a ação, né, pra quem gosta de anime é um prato cheio, né? Quem assiste Yu Yu Hakusho vai ver várias relações ali, né, de lutas, a dinâmica de luta, a criatividade também dos poderes, né, dos elementos que os anjos controlam, né, os anjos deuses. E é muito interessante, vocês vão acompanhar e vão descobrindo aí novas possibilidades aí para esses poderes. Agora, bom, eu vou mostrar para vocês, eu vou passar aqui só para vocês terem uma ideia, né? Porque eu falo pro Chulai, olha Chulai, eu tenho que refazer esse primeiro aí, né? O primeiro Dimitris que eu fiz, porque já é muito antigo, né, e tal. Então eu vou mostrar aqui meus desenhos, vocês vão ver a minha evolução, tá? Algumas ilustrações que eu fiz, eu não vou mostrar todas, né? Só os personagens que ele já mostrou, porque eu não quero dar spoiler, né? Vocês vão acompanhar aí. Mas dá pra ver, né, gente? Ó, vocês observando, dá pra ver que eu melhorei muito, né, no meu traço. Hoje eu sou, né, professor, né, de desenho, de pintura, também sou tatuador, né? Tatuador é a minha profissão mais recente, né? Eu tô 2 anos tatuando e hoje eu tô fazendo vários conteúdos nas redes sociais, tá? No Instagram e no YouTube, no TikTok também. No TikTok são coisas mais engraçadas, né, que eu posto. Mas no YouTube e no Instagram são lições, exercícios, né, de arte, né, e pintura, teoria, né? Eu tô querendo melhorar cada vez mais o meu conteúdo, né? Então vocês vão ver cada vez mais conteúdos para quem quer aprender a desenhar, tá? De maneira fácil. Podem me seguir lá no Instagram, tá? Que vai aparecer aí. E também tem o meu outro Instagram, tem 2, tá? Tem o Instagram do artista e tem o Instagram do tatuador, tá? Eu vou deixar aqui, aí vocês podem seguir também, beleza? Então vamos falar do livro agora, né? Desse capítulo 4. É um capítulo muito emocionante, né? Essa parte já inicia ele indo pro velório dele, uma situação extremamente pesada, triste, né? E mesmo assim o Obelisco ele dá aquelas pitadas de humor, né? O Obelisco ele tenta levantar o ânimo de alguma forma assim do nosso protagonista, o Dimitris, porque parece que ele já se identificou com o Dimitris desde o começo, né? É um cara diferente, né, e tal, e depois do que aconteceu, né, lá no tribunal, né, no julgamento, intrigou ainda mais, né, a curiosidade do Obelisco com relação ao Dimitris. Então eles chegam, né, lá no velório e toda aquela comoção. Aí daqui a pouco o Dimitris ele se sente completamente afastado daquele mundo, né? Ele já não pertence mais ao mundo dos vivos. Então os sentidos, né? Pensa na loucura que é você perder todos os seus sentidos e, né, você sente que está flutuando, sei lá, você pisa no chão e não está pisando,
Você cai e parece que está caindo num colchão, né? Não tem... É muito estranho, né? Pensa numa situação assim... Nossa, só de me colocar no lugar do personagem eu já me sinto desconfortável, totalmente desconfortável, né? E o desconforto maior ainda foi quando ele foi encontrar, né? Quando ele viu ali a pessoa que ele mais amava na vida, né? Desesperada, chorando aos pés dele, né? E ele querendo, de alguma forma, se aproximar. Eu achei bem triste aquela parte que ele deita no corpo dele, né? Eu até me visualizei nessa situação. Já pensou, nossa, é uma situação muito difícil, né? Ele vendo aquele corpo extremamente jovem, né? Com aparência saudável e inerte ali, ele não conseguindo mover, né, o corpo mais. Ele já está à parte do corpo. Imagina a loucura que é, né, essa situação. E de repente o Obelisco ele se comove com a situação, né? Vê lá, o Obelisco o que ainda comoveu mais ele, chamou a atenção dele, foi quando ele percebeu que o Dimitris conseguiu de alguma forma fazer-se ouvir. A Maria, a amada dele, ouviu sua voz, e isso fez com que o Obelisco, né, opa, peraí, esse cara não é comum, hein? Né, despertou aí uma outra interrogação, né, referente ao Dimitris. Aí o Obelisco acabou cedendo, né, à vontade, né, de Dimitris, que era ter uma última palavra com a sua amada, e ele deu a oportunidade dele se materializar por 5 minutos, que era uma habilidade do Obelisco, uma habilidade dele. Porque antes das pessoas morrerem, antes dele levar as pessoas, ele se materializa. Aí ele invoca as memórias da pessoa, aquele flashback quando a pessoa morre, né? Simultaneamente. O que faz parte do poder dele. Então, aí naquele momento tristíssimo, a Maria já estava praticamente desesperançada ali, né? Sem forças, o Dimitris aparece. E aí a Maria, né, se surpreende com a situação, não acredita no começo, mas aí depois ela começa a tocar o rosto de Dimitris. E Dimitris sente o cheiro dela. Então eu achei bem interessante quando o Szulai ele trouxe esses elementos, né, dos sentidos, porque tudo isso está envolvido, né, no processo de duas pessoas que se amam. Tudo fica, né, uma coisa vai enaltecendo a outra, né? O cheiro, o toque, o carinho, o jeito que a pessoa beija. Então ela começou a acordar ali, a entender que realmente ele tinha voltado, né? E ele explicou para ela a situação, que seriam 5 minutos, né? E aí ela, né, ela falou, tá bom, então você vai me ver de novo? Aí Dimitris, ele prometeu para ela, porque ela faria isso, é o que ela disse, ela faria o mesmo, né? Então ele prometeu para ela que ele voltaria, né? Então aí eles se despediram e foi isso, né? Foi extremamente intensa essa despedida, e ao mesmo tempo ele prometeu, né? Mesmo não tendo muita certeza se ia conseguir voltar, né? Porque ele estava agora, embora como ele estava emocionado, né? Porque o Dimitris ele é um personagem muito emotivo, né? Como ele estava emocionado, ele acabou lá soltando, né? Mas será que ele vai voltar mesmo? Então, o negócio é uma coisa que vocês precisam acompanhar aí para constatar. Então, é isso aí, gente. Falou e até mais. Tudo de bom, Szulai. Sucesso na sua carreira sempre. Falou.
Bom, filhos da luz, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que, olha, você que está lendo esse livrozinho no Wattpad, você que está vendo esse vídeo dentro do Wattpad, por favor, volta no capítulo, clica lá na estrelinha, isso ajuda muito. Comenta dentro do livro, por favor. Isso ajuda muito, dá muito destaque para o livro. Quanto mais pessoas lerem, mais ele vai aparecer entre os recomendados, entre os top 10 dos gêneros, então mais pessoas vão descobrindo. Então, por favor, votem, comentem, isso me ajuda absurdamente. Obrigado por todo o apoio, sempre. Se não é inscrito no canal, faz aqui a inscrição, a gente faz vídeos de diversos outros temas, tenho mais coisas para criar, mais conteúdo para trazer para vocês. Obrigado por tudo demais, vocês são incríveis, eu sou um grande agradecido por ter vocês na minha vida. Um beijo, um abraço a todos vocês e até mais.